que é um negócio que pode pegar como depende de pessoas específicas. Então, quando a gente tem um negócio que não é um negócio como o nosso, a gente depende dessas pessoas. Então, por exemplo, a gente tem uma loja de roupa, certo? Então, a gente tem aquela vendedora X. Então, se a gente não tiver um empenho daquela pessoa, o que vai acontecer? A nossa loja não vai vender. Então, todo negócio prospera quando depende de processos simples, né? Então, o nosso processo aqui na Doterra é muito simples. A gente não tem que inventar nada. Por quê, Carol? Porque tudo já vem pronto para a gente. Então, a gente não precisa ficar inventando um novo modelo. Existe, sim, estratégias, que é o que a gente usa dentro da nossa equipe, né? Então, a gente usa estratégias. Por exemplo, essa que a gente está usando agora, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, que é justamente falando sobre o clube Beauty Power, tá? Então, uma pergunta que eu tenho para fazer para vocês, para instigar vocês. Se hoje entrassem 10 pessoas novas no seu time, elas conseguiriam fazer exatamente o que você faz? Se perguntem. Elas conseguiriam fazer? Vocês estão passando o que vocês fazem para essas pessoas? Vocês estão duplicando o que vocês fazem com essas pessoas? Então, o que é duplicação? Duplicação não é copiar. Então, aquela pessoa, aquele novo líder que chega até você, aquele novo consultor que chega até você, ele não vai ser uma cópia sua. Jamais. Você vai ser uma inspiração para aquela pessoa, tá? Então, é exatamente isso. Então, você não vai copiar aquela pessoa, você vai inspirar, né, aquela pessoa. Então, duplicar é repetir comportamentos, processos e decisões. Então, vocês precisam ter isso em mente quando chegar um novo consultor para vocês, porque a gente já tem tudo isso aqui. Quando a gente entra dentro da Doterra, a gente já tem todo aquele modelozinho de negócio que a gente faz o quê? Duplica, né? Então, no começo, por exemplo, a Isabela, ela foi me apresentar aquele modelo de negócio. Quando eu já fui apresentar para a Daiane, que é minha líder, né? O que acontece? Eu dupliquei aquilo que Isabela me mostrou. Então, já tem um processo feito, certo? Então, a gente não precisa inventar novas coisas. A gente só precisa o quê? Duplicar. Então, duplicação é com qualquer pessoa, com qualquer nível de habilidade. Então, não precisa ser uma expert, não precisa ser a Isabela, que é por Diamond. Não precisa ser uma presidente Diamond, para você duplicar aquilo ali. Tá? Qualquer pessoa, com qualquer nível de habilidade, consegue fazer. Por quê? Porque já está tudo montado. Consegue executar o negócio com clareza e constância. Tá? Talento não é requisito. Então, às vezes, a gente faz o quê? A gente se menospreza, né? A gente fala assim, eu não consigo, eu não vou. No começo, eu vou falar bem sincero. Eu sempre disse assim, eu não vou saber fazer isso, não. Quem aí também já passou por isso? Né? Dizer assim, eu não vou saber fazer. Não, mas para ela é muito fácil. Eu não sei, eu não consigo. Né? Por exemplo, eu sou nutricionista. Não sei montar dieta, mas fazer uma apresentação de negócio, jamais. Mas isso tudo é treinável. Então, quanto mais eu fazia com ela, mais eu ia o quê? Entendendo e eu ia conseguir duplicar aquilo que ela estava passando. Então, é isso que a gente tem que fazer, tá? Então, disposição e direção, que era exatamente isso que eu buscava. Né? Então, eu disse assim, não, eu vou estar aqui disposta a fazer com o direcionamento certo, então eu vou conseguir. Né? Então, a gente só precisa estar disposta e com a direção certa. Já tem todos os requisitos, todos os processos montados. Só precisa a gente querer. E assim, eu dou uma dica para vocês. Muitas das vezes eu pegava e ficava falando muito rápido. Eu ia assim, eu ligava as coisas que a Isabela falava lá, e eu ia pensando, ia colocando, eu digo, não, vou usar isso, isso, isso. Porque já estava tudo pronto, então a gente só chegava ali e desenvolvia. Porque a duplicação existe no nosso negócio, né? Então, aqui eu quero falar com vocês massivamente sobre essa questão de distribuição.
Quando a gente inicia um novo modelo de negócio, quando a gente começa a fazer o negócio, o que é a principal ferramenta? Os produtos, né? Então, nós somos o quê? Distribuidoras do terra. Nós temos que fazer isso em todo lugar que a gente estiver. Então, eu vou no consultório médico. Chegou, sentou, né? Já começa aquele assunto e começa a falar. E você tem que falar sobre o que você está vendendo. Você é um distribuidor. Então, nesse começo de negócio, você está fazendo o quê? Distribuindo o seu produto. Então, você tem que falar para todo mundo, com seus amigos, com as pessoas que você tem contato, na família, o meio que você está, no Instagram. Às vezes a gente passa um tempo no Instagram falando besteira, olhando bem e não faz uma prospecção. Não é verdade? Então, a gente tem que botar na nossa mente que a gente está ali distribuindo. A gente tem que ser massivamente. Então, para começo, para a gente começar, a gente tem que distribuir. Isso aí vai virando o quê? Algo automático. Então, hoje, por exemplo, as pessoas que eu hoje ofereci há tempos atrás, há um ano e meio atrás, elas já sabem que eu vendo do pé. Hoje mesmo uma pessoa veio e falou para mim, Carol, tu tem nem meu colágeno? Por quê? Porque ela já associa, né? Então, a distribuição, a gente não pode passar um dia sequer sem vender. Por quê? Porque a gente tem que vender pelo menos um produto por dia. Porque senão você não está fazendo o seu papel. Tá? Então, assim, a gente tem que botar isso na nossa mente, que a gente tem que vender. Então, a gente tem que vender todos os dias, a gente tem que distribuir, tem que falar, tem que prospectar, porque esse é o começo. Nosso começo é o quê? Venda. A gente tem que vender. E ao longo do tempo, a gente vai fazendo o quê? Construindo a nossa rede. E aí a gente vai sair desse ponto principal, que é da distribuição, mas sem abandonar. A gente não vai abandonar as vendas, a gente não vai abandonar a distribuição do nosso produto, a gente não vai abandonar a nossa prospecção de produto. Não. A gente vai o quê? Associar. E aí a gente vai fazendo o quê? Construindo rede. Como é que a gente construi rede? Pensando, fazendo aquela nossa lista de negócio, tá? Para fazer o quê? A nossa apresentação para as pessoas que a gente tem aquela visão, né? E assim, a gente sempre tem que pensar, quando a gente vai fazer esse negócio, naquele começo, na duplicação, né? Então, você já está, né, fazendo uma rede de negócio. Então, quando você for falar para aquele consultor, para aquela consultora, você vai falar sobre o quê? Sobre ela imediatamente fazer uma rede de negócio? Não. Ela tem que começar do começo. Falando o quê? Sobre a distribuição do produto, tá? Então, é sempre pensando nisso. Por quê? Porque tem uma escadinha que a gente tem que ir subindo, tá? E aí, nisso, você não vai deixar de fazer a distribuição. Então, você continua fazendo suas vendas, você continua fazendo a distribuição do produto juntamente com o quê? Criando uma rede de negócios. E aí, vai fazendo o quê? Crescendo. Então, sua rede agora vai crescer. Então, você está fazendo o quê? Uma duplicação. Então, você pegou aquela pessoa, ela começou a distribuir, depois essa pessoa vai chamar outras pessoas que vão duplicar o que você fez, certo? Então, isso que é a nossa duplicação, que é o que a gente tem que fazer. E nós temos todas as ferramentas nas nossas mãos. Porque agora eu comecei a fazer negócio, agora eu comecei a só apresentar. Se eu vender hoje, tudo bem. Se não, não. É todo mundo. É você e a sua rede. Você vendendo e suas líderes vendendo junto com você, tá? Então, você tem que passar isso para ela. Gente, eu estou vendendo. E aí, você já vendeu o que hoje? Quantos peppermints você vendeu? Quantos colágenos você vendeu? Então, isso tem que ser um acompanhamento diário, tá? Então, se uma pessoa cresce, o negócio avança pouco. Então, se só eu crescer, se só eu, só eu que vou vender, só eu, vai crescer? Não. Se muitas pessoas crescem juntas, o negócio escala. Aí a gente vai crescer junto. Então, Carol cresceu, Daiane cresceu, aí Daiane vai começar com outras pessoas, e aí assim vai. Então, esse que é o nosso
propósito, porque a duplicação, ninguém cresce sozinho. Então, não tem como eu duplicar. Por exemplo, se eu quiser sozinha fazer o meu negócio, eu vou conseguir? Não. Porque eu preciso de quê? Pessoas, tá? O negócio não foi feito para elas. Então, não se acha que, por exemplo, eu não consegui ainda um líder. Vai no produto, vai distribuindo o produto, vai fazendo foto, né? Vai prospectando. Não se deixe se abater porque você simplesmente ainda não conseguiu uma pessoa para ser o seu líder junto com você. Então, eu vou ficar aqui parada, esperando, eu não consegui, continua distribuindo. Vai falando sobre o produto, vai vendendo, vai mostrando, provas sociais. E aí, de repente, alguém aparece, tá? Então, foi feito para sistemas replicados. Então, a gente sabe que a gente tem que replicar tudo o que a gente já aprendeu. Então, a gente aprende aqui, a gente tem vários treinamentos, a gente tem uma equipe que ela cresce junto, ela não vai crescer sozinha, então todo mundo se ajuda. E a gente tem justamente isso. Todo mundo é alinhado, então a gente está aqui para se ajudar, né? Então, a gente tem vamos dizer assim, esse recurso, né, com a gente, com nossa equipe, com a Isabela, que trata muito isso para a gente crescer todo mundo. Então, porque líder Gold vai crescer mais do que a que começou o executivo. Não. Qual é nosso fundamento? Todo mundo crescer, tá? Então, a importância da duplicação para o líder. Sem duplicação, o líder vira o quê? Um resolvedor de tudo, um motivador de tudo, o gargalo de crescimento. E aí, isso vai fazer o quê? A gente vai fazer o quê? O líder vai cansar. Então, a gente cansa. Se a gente cansar, a gente não vai ter energia para duplicar, né? Então, é importante isso. E com a duplicação, o líder vira o quê? Um orientador, uma referência, um sistema vivo. Ou seja, como que eu tenho na minha mente, Isabela, a minha referência, porque ela é minha amiga, né? Então, você tem que sempre ter o seu ascendente como uma referência. Ele vai estar lá te ajudando, vai estar te colocando para cima, vai te mostrar direcionamento. Então, você sempre tem que pensar nisso, tá? Então, líder que faz, cresce rápido. E líder que ensina, cresce para cima. Então, se você só faz pela pessoa que você está, pela pessoa que você pegou, o que vai acontecer? Ele vai se acostumar a você fazer por ele. E daí, ele não vai ter crescimento, né? Então, o que a gente vê muito? Antes, eu pedia para a Isabela, para ela me acompanhar nas consultoras. Vamos lá, Isabela, tem uma pessoa que quer apresentar. Aí ela começou a dizer assim, não, Carol, agora é tua vez. Quem vai falar é tu. Por quê? Porque chegou um momento que ela já me ensinou, ela duplicou aquilo, então ela já me ensinou, então eu já tenho capacidade de fazer sozinho. Né? Então, assim, vai ter um momento que você vai estar ali, acompanhando, ensinando a pessoa vai captar tudo aquilo, né, que você tem, e aí a gente vai fazer o que depois? Duplicar. Então, hoje, eu já posso chegar, eu e Daiane, eu estou usando ela, porque ela está na minha vez, então eu posso ir junto com ela, sem precisar que Isabela esteja no loco, porque os ensinamentos que Isabela me passou, eu dupliquei para ela. Entendeu? Então, é isso que a gente tem que fazer, tá? Então, a importância da equipe aderir ao que é proposto. Aqui é um ponto crítico. Então, vamos lá. A gente tem uma linha ascendente, que é a Isabela, e aí a gente ela monta, né, um programa para a gente poder ascender, para a gente poder crescer, e a gente simplesmente, entre aspas, não compra aquela ideia, né? Então, quando a equipe escolhe fazer do seu jeito, adaptar tudo, ignorar as orientações, pular etapas, ela não está sendo uma equipe. É verdade ou não é? Né? Quando a pessoa diz assim, não, eu vou fazer, eu não gostei disso, só que vocês esquecem que tudo que é pensado é para o bem de todos. Tá? Então, a gente não pode
ignorar, a gente não pode querer dar o nosso jeitinho. Eu vou dar aqui um jeitinho, porque é assim que vai ser. A pessoa que não sabe receber uma orientação, não são ordens, né? São orientações, são ensinamentos. Então, essas pessoas, elas devem estar abertas. Por quê? Porque é justamente um modelo de negócio que é para isso, né? Para o crescimento total. Então, a gente não pode simplesmente esquecer as orientações que a gente tem e achar que do meu jeito, vou fazer do meu jeito, porque eu não estou gostando do jeito que está sendo falado. Então, a gente tem que, então, procurar conversar com a sua líder, ir lá, jogar aberto, por quê? Porque aí vai ter um impedimento. Então, a importância da equipe aderir aos propósitos. Duplicação de humildade, confiança, constância e obediência estratégica. Então, a gente tem que ter humildade e saber que se aquela pessoa está lhe dando uma orientação, é porque ela já passou por essa, né? Então, a gente sabe que aquilo ali que ela está falando é exatamente porque ela sabe que vai funcionar. Então, você tem que ter humildade de escutar e saber que se ela está lhe orientando, é porque ela não quer que você passe tudo aquilo que ela já passou, tá? E a confiança é exatamente isso, confia. Então, às vezes eu chego assim, você confia em mim, eu posso fazer assim? Então, você tem que gerar essa confiança, mostrar para todo mundo o que você está fazendo, né? Porque isso aí vai gerar realmente um relacionamento de confiança e aí todos vão crescer. E constância. Não adianta eu fazer um mês, meu Deus, aquele desespero que eu quero fazer, e no outro mês, tá aí. Lógico, gente, todo mundo aqui tem altos e baixos. Ninguém aqui é todo dia sorriso no rosto. Ninguém aqui não, mas a gente tem constância. Eu acho que ontem ou hoje, não sei, eu vi uma figura que tinha um copo sempre cheio e um vazio total e mais outros cheios e um vazio total. E tinha outros que tinham um pouquinho, aí um pouquinho mais, um pouquinho menos, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Aí ele falava assim, isso é constância. O que tinha um pouquinho mais, um pouquinho menos, um pouquinho que e o outro que tinha todo cheio e um totalmente vazio e os outros cheios, fazem. Isso não é constância. Porque às vezes a gente está, né, no dia, naquela oscilação, mas isso não quer dizer que a gente não tem constância. Então, eu digo assim, no dia hoje eu vendi 5 perfeitos, mas no outro dia eu vou vender um colágeno. Não é constância? Agora você vende um colágeno hoje, não vende nada amanhã, nada depois de amanhã. Aí vende 5, é constância? Não é. Então, a gente tem que ter justamente essa constância. E obediência estratégica. O que é obediência estratégica? É exatamente isso que eu falei antes. Então, a gente tem estratégia, tem um modelo de negócio, mas dentro desse modelo de negócio, nós vamos ter estratégias. As pessoas que estão acima da gente, nossos ascendentes, eles sabem a estratégia certa. Então, é por isso que a gente tem que ter humildade, confiança, para quê? Para poder obedecer às estratégias que vão vir até nós. Certo? A duplicação existe na prática. Mesma mensagem, mesma orientação, mesma rotina mínima, mesmo método de ensino, mesmo comportamento diante de desafios. O que você repete, você duplica, certo? Então, a mesma mensagem. Então, eu não posso simplesmente, Isabela fala uma coisa para todo mundo, um treinamento. Gente, vamos falar agora sobre o nosso clube virtual, certo? Passa para a mensagem. Gente, estamos fazendo um clube virtual. A abordagem tem que ser assim, assim, assim. Claro, todo mundo tem o seu jeitinho de falar, ok? Né? Tem pessoas... Mas é a mesma mensagem que nós temos que compartilhar, tá? Então, gente, é o clube virtual e tal, tal. Então, a gente tem que estar na mesma... Tem que estar alinhados, certo? Tem que estar alinhados para poder passar a mensagem igual. Porque se ele passa de um jeito, Daiane passa de outro jeito, o que vai acontecer? Vai ter confusão. Porque, ou, às vezes, vamos dizer assim, Évila é uma consumidora. Ela escuta de Isabela uma coisa. E ela escuta de mim outra coisa. Ela vai dizer assim, gente, isso está confuso. Elas estão na mesma equipe,
Elas estão na mesma vibração? Não estão. Então, isso vai gerar o quê? Conflito dentro da nossa equipe. Por isso que é importante nós estarmos alinhadas, falando a mesma mensagem, dando a mesma orientação, porque isso vai gerar o quê? Crescimento. O que está por trás de quem não segue a orientação? E por isso que trava a duplicação. Toda a resistência visível tem uma raiz invisível. Então, tem algo ali enraizado que precisa ser quebrado. Às vezes, são objeções que as pessoas têm de ser liderado por alguém, né? Tem pessoas que não gostam de ser lideradas. Muitas pessoas não gostam de ser lideradas, não gostam de receber comandos. Tem pessoas que têm uma soberba, uma prepotência. Mas por quê? Porque vem de uma raiz. E a gente tem que procurar saber de onde é essa raiz. Então, por isso que tem que ter lá atrás aquela confiança. Você tem que conversar. Você tem que saber de onde está vindo justamente essa dificuldade da pessoa estar ali sendo orientada. Saber a raiz do problema. Porque não adianta você só falar, porque não vai dar certo. Por quê? Porque você vai estar dando pulo e ponto de faca. Então, procure saber de onde é que está vindo essa dificuldade das pessoas realmente, entre aspas, seguir as orientações de vocês. Porque, às vezes, a gente diz assim, não, você tem que distribuir produto. Não, cara, eu quero procurar alguém para fazer negócio. Eu quero procurar alguém. Não, mas você tem que primeiro distribuir. Não, mas eu quero fazer. Então, você tem que saber por que essa pessoa ela não quer distribuir. Então, você tem que chamar essa pessoa e vai assim, não, qual é o problema de você vender os olhos? Por que você não quer pegar e abordar aquela pessoa para vender? Qual é? Você tem vergonha? Alguma coisa que te impede? Tem que ser realmente transparente com quem você está, tá? Por quê? Porque às vezes a gente nem imagina que aquela pessoa ela tem realmente vergonha de chegar e abordar e dizer, não, eu vendo hotel, eu faço... Tem pessoas que têm vergonha. Então, você tem que ir lá, conversar e saber de onde vem aquela raiz, para a gente poder tratar isso, certo? Então, diferença entre questionar e resistir. Questionar e querer entender. Então, não é porque, vamos dizer, a gente recebeu uma orientação que a gente deve concordar com tudo, certo? Todo mundo tem opinião? Temos. Glória a Deus, aleluia, amém, Jesus, né? Porque se a gente não tiver, vai ser todo mundo, o quê? Fantoche, né? Então, a gente não quer ninguém aqui de fantoche, a gente não quer ninguém aqui que a gente manipule, certo? A gente quer ouvir também. E assim, eu me sinto muito livre e à vontade de falar que eu me sinto muito à vontade de, às vezes, Isabela falar algo e eu dizer assim, não, Bela, será que não poderia ser assim? Tá? Então, a gente tem essa liberdade, né? Porque gerou a confiança, então vai ter a liberdade. Quando a gente tem confiança, é exatamente isso. Vai gerar a liberdade de você falar o que você sente, o que você acha. Mas isso precisa ter pouco? Não. Então, às vezes você vai dizer assim, Carol, não é assim. Calma, eu estou fazendo assim por conta disso. E aí eu vou entender. Mas eu gerei a minha opinião para ela, escutei com sabedoria e ela me respondeu e eu entendi por que aquilo ali não é daquela forma que eu queria que fosse, certo? Agora, o que acontece? Diferente da resistência. Eu não vou fazer, não. Lá vem dizer que é para fazer isso, eu não vou fazer. Eu não quero, acho que não dá certo, não é verdade? A gente, não, já chega, de novo, não é? Mas ela toda hora ela manda, toda hora, só é do jeito dela. Isso aí é o quê? Uma resistência. Então, é diferente, né? Estou vendo como há uma diferença, e isso, gente, cria um impedimento. Cria um impedimento. Por quê? Porque você não cresce, a outra pessoa também não cresce. Então, assim, a gente tem que ter justamente um alinhamento. Falar o que você quer falar com sabedoria, falando de uma forma humilde, tudo bem. Agora, impor o que você quer, porque você acha, é diferente, tá? Então, quem questiona, aprende, porque você vai questionar. Assim, não podia ser assim. Aí eu, não, Carol, não é assim, porque eu já fiz assim, não deu certo, e agora a gente vai fazer nesse modelo, ok? Ok. E quem resiste se isola. Sabe por quê?
Porque quem não comprar aquela ideia dentro do seu time, ele vai ficar isolado. Vai ficar só. E não vai crescer. E ele vai ver todo fulaninho isso, fulaninho aquilo, crescendo, 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 e você ficando lá embaixo. Poxa, mas fulano começou antes de mim, já tá nisso. Fulano começou antes de mim, já tá aquilo. Por quê? Porque ela decidiu obedecer e caminhar junto com todo mundo. Que é diferente, certo? E aí, depois de tudo isso que eu falei, eu venho aqui falar sobre justamente essa abordagem do Beauty Club, que é justamente a estratégia que a gente está trazendo nesse mês de janeiro. Então, vocês vão perguntar assim para mim, Carol, por que surgiu isso? Porque a gente não quer só venda, a gente quer pertencimento. É diferente. Então, que esse ano de 2026 seja diferente, que a gente seja uma distribuidora e não esteja só vendendo, que a gente traga na mente das pessoas que elas estão pertencendo a uma vida diferente, a um bem-estar, saúde, qualidade de vida. Então, a gente começou com esse pé direito. Para quê? Para justamente a gente ter na nossa mente que a gente está vendendo qualidade de vida, bem-estar, certo? Então, por isso que a gente tem que fazer a abordagem de forma correta, tá? Então, o que pensamos ao criar o Beauty Club? Quando criamos o Beauty Club, a ideia nunca foi só vender produto, como eu estou falando para vocês. Nós precisamos dizer, criar pertencimento, criar continuidade com aquela pessoa que ela comprou aquele kit, ela vai ver que vai fazer uma diferença na vida dela e ela vai ser o quê? Sempre uma compradora, ela vai recomprar. Eu falo isso pela minha experiência, na minha prática. E quando eu passo o live short para as pessoas, a primeira coisa que elas têm é uma resistência por conta do quê? Do preço. Mas eu mostro o quê? Valor para elas, entenderam? Então, quando elas começam a tomar e elas enxergam que existe uma diferença quando elas tomam para quando elas param de tomar, elas sentem e elas vão lá e me procuram. Carol, tu pode mandar outro live shot para mim? Por quê? Porque elas viram que tem valor naquele produto. Elas não viram somente o preço. Então, isso é importante, tá? A gente ter essa resposta. Então, não vai ser uma compra pontual. Ah, eu vou comprar somente porque é o Beauty Club. Não. É uma compra, o quê? Pensada. É uma compra que a gente sabe que vai ter uma recompra. Então, vocês vão ter sempre vender. Criar cultura, não promoção. Então, não é promoção. Alguém está dando desconto a mais do que tem? É bobo? Não, tá? Então, é diferente do que a gente está fazendo. Então, eu quero que vocês entendam isso quando vocês forem abordar, chegar para abordar essas pessoas para fazer essa compra. É diferente você vender um bolo de você vender o quê? Uma comunidade, um estilo de vida, na verdade, tá? Então, criar experiência não é só entrega, né? Entregou ali, ó, toma, teu kit, vem aqui, tchau. Porque a gente não pode vender assim? Não pode? Eu dizer assim, olha, eu vou te vender um kit de emagrecimento. A gente pode vender, né? Qualquer dia, sem precisar estar em clube, sem precisar estar em movimento nenhum, a gente pode vender. Ó, isso aqui, pronto, bom, vai te emagrecer. Mas não é isso que a gente quer. Porque se a gente quisesse só mentir, a gente faria isso. E vamos vender aí. Tá aí nos pontos. Não é isso. É algo a mais, é uma experiência que você vai trazer para o seu cliente, que é totalmente diferente. Então, por que o Free Power precisa ser duplicado corretamente? Lembra que eu falei para vocês da mesma mensagem, da mesma orientação lá atrás? Pois é, por isso que eu não posso falar uma coisa para fulano e o fulano não duplicar o que eu falei para ele. Aí eu falo para ela e ela vai falar outra coisa. Aí, vamos dizer, elas duas falam para a mesma cliente e vai dar tudo bagunçado. E aí, o que vai gerar? Um desconforto. Vai gerar um desconforto para mim, vai gerar um desconforto para Roberta, vai gerar um desconforto para a Daiane. Então, isso não pode ser assim, tá? Então, quando a pessoa explica o que é, né, de um jeito,
o valor se perde, a mensagem enfraquece, o clube vira mais um grupo. Isso aqui não é mais um grupo de emagrecimento. Isso é algo que vai ser constante. É o quê? É uma experiência, é uma qualidade de vida, é um estilo de vida. Vocês têm que vender dessa forma. Ó, é um estilo de vida, você vai ter isso para sempre, certo? Então tem que ter uma abordagem diferente. Quando duplicamos corretamente, a experiência é previsível, o cliente entende o valor. Lembra que eu falei do valor e do preço? Porque quando você vê o preço, realmente você vai dizer assim, gente, será que eu compro? Mas quando você gera valor, é totalmente diferente, né? Então, você vai ver outra forma daquela pessoa captar. E o sistema funciona para todos. Então, não é porque eu sou nutricionista que eu vou conseguir vender. Qualquer um de vocês vai vender tão bem a mais quanto eu, se vocês souberem abordar o valor aqui. Então, nova mentalidade de abordagem. Como convidar sem vender? Recrutar não é beleza e gerar pertencimento. Abordar não é incomodar. Às vezes a gente fica assim, ai, não vou mandar mensagem não, ela vai me achar chata, né? Ai, não, ela vai me achar chata. Não vou mandar não. Isso que eu tô sendo inconveniente. Ah, será que essa hora ela vai responder? Ih, eu mandei, não respondeu. Né? A gente manda, a gente quer que 2 minutos a pessoa responda. Né? Aí apaga a mensagem. Com medo, né? A gente pega, não, ela não gostou de incomodar, ela vai apagar. Aí a pessoa não sabe, gente, que loucura é essa? Então você não vai nem trazer o quê? Clareza para aquela pessoa, segurança para aquela pessoa, tá? Então, convidar não é ser interesseiro, né? Tipo assim, vou convidar eles. Não, você não tem um negócio? Você tem um negócio. Entendo, cada um de nós aqui tem um negócio. Cada um de nós aqui somos empreendedores. Então, a gente não tem que ter, eu sou interesseiro, porque eu estou incomodando. Não. Gente, eu recebo no WhatsApp, durante o dia, tanta mensagem de loja de roupa, de suplemento, de maquiagem. Recebo todo dia. Todo dia recebo várias. E por isso, eu vou dizer assim, não. Essa pessoa é interesseira. Não, essa pessoa está me incomodando. Não, é o papel dela. É o negócio dela, é o papel dela. E por que nós não fazemos igual? Porque todo dia a gente não manda um cardzinho. Porque todo dia a gente não está ali abordando uma pessoa. Certo? Então, oferecer valor é cuidar. Então, toda vez que a gente for entrar dentro dessa modalidade de abordar uma estratégia que nossa linha credente vem trazer para a gente tem que ter muito cuidado como a gente vai repassar isso. Porque a gente não tem que repassar como qualquer coisa. A gente tem que gerar valor, tá? Então, é só mais... Não é mais um lucro. É algo diferente. Hoje mesmo, uma pessoa disse para mim, no Instagram, eu estava conversando com ela, e aí ela disse assim, não sei, ela me tá tendo. Não consigo. Menina, eu tenho um negócio maravilhoso para ti. Desse jeito. E ela disse assim, o que é, cara? Eu tenho um clube, eu nem falei desafio. Até tirei, né? Eu botei um clube, tá? Que está para acontecer, para começar a próxima semana. E ele tem uma abordagem maravilhosa. Por quê? Porque ele vai trazer justamente a mudança de comportamento. Eu falei de produto. Não, mas eu agreguei depois. Aí eu disse, aí eu fui abordando, mas você tem que fazer isso, tem um live shot que ajuda nisso, que vai te trazer anti-inflamatório. Pronto, agreguei valor dentro de uma conversa. Certo? Então a gente tem que ter justamente essa mente, porque se a gente participar de todos os treinamentos que estão tendo para essa abordagem, a gente vai saber falar. Qualquer pessoa que a gente chegar perto, a gente vai falar, porque não, cara, não precisa emagrecer, não. Mulher, não precisa emagrecer, mas vamos ver o que tu precisa para queixa. Porque às vezes a pessoa não quer emagrecer, mas ela quer outra coisa. Que ela quer desinflamar, né, quer um detox. Então, tudo vai agregar. Então, o problema não é o convite, é a intenção por trás dele. Não é sobre o produto, não é sobre venda, é sobre incluir pessoas em algo melhor. Que eu estou repetindo aqui para você desde o começo, tá? Você não chama para comprar, você chama para pertencer. Que é justamente isso que eu venho falando. Então, a gente vai dizer assim,
para comprar isso aqui. Já pensou se ela chegasse para mim e falasse isso, e eu na mesma hora disse assim, tu quer participar de um desafio, não? Para comprar, aí tu compra isso bem aqui e mandava como é? Um card. Às vezes, que Carol tá muito... Não é totalmente diferente a abordagem que a gente tem, né? Então, a gente tem que ter justamente isso, agregar valor na nossa vida. Ela se sentir pertencente, certo? Porque se a gente simplesmente só jogar card, a gente não está fazendo o nosso papel que a gente tem que fazer. A gente está simplesmente trabalhando como se a gente tivesse um pouco da vida que a gente está ganhando, né? Então, a gente não precisa disso. A gente tem que trazer valor, porque o nosso produto é bom. Eu falo isso com toda a propriedade, porque eu sou nutricionista e eu vejo cada produto que eu escuto. E as pessoas compram. E as pessoas acham que produtos que esses, vamos dizer, industrializados que se dizem fit, é saudável. E é cheio de coisa dentro. Certo? Então, assim, a gente tem um produto que não tem aditivo, não tem corante, não tem conservante. Então, certo? Então, a gente está vendendo um produto maravilhoso. Então, a gente tem que realmente não ter medo de falar, não achar que está sendo inconveniente. A gente está cuidando da pessoa. Se a gente for vermelho, a gente está cuidando daquela pessoa, tá? O que realmente está sendo oferecido? Benefício exclusivo, continuidade de cuidado, por quê? Porque depois que passar o desafio do clube, ele vai estar sempre assistindo, você gerou uma conexão com aquela pessoa, certo? Então, isso aí é importante, tá? Vantagem real, um ambiente seguro, então, a gente sabe que todo mundo aqui, a gente está no mesmo propósito, então, isso é importante. O ambiente que a gente vive muda tudo. Não é verdade? Então, quando a gente está em comunidade, então vocês têm que entender isso também, tá? Então, quando a gente está em grupo e comunidade, a gente tem mais proteção de aderir àquilo que as outras pessoas estão fazendo. Porque como se a gente estivesse fazendo como é que a gente fala? Agora, fala aqui na internet, meu Deus, uma tipo assim, social, como é? Bater em martelo social, uma prova social, né? Uma prova social. Aí eu estou fazendo dieta, aí todo mundo sabe. Aí alguém te olha assim fazer, aí todo mundo, olha a tua dieta, não é verdade? Quando a gente, olha, tu já foi na nutricionista, olha tua cabeça, por quê? Porque você, né, vai gerando isso. Então, quando a gente está em comunidade, é melhor, é mais fácil da gente fazer, tá? O ambiente que a gente está muda, tá? Então, produto é consequência, pertencimento ao convite, tá? Então, é como eu fiz hoje, essa abordagem. Antes de vir para cá, é tão forte que eu acredito que ela vai começar a criar 30, ela vai estar grávida, ela disse, vou entrar no próximo, porque eu quero fazer tudo. Porque eu tentei falar para ela, não, aí tu faz, quando tu chegar de viagem, ela disse, não, no grupo é muito melhor, eu quero o grupo. Mas é justamente por isso, porque a ambiente gera mais o quê? Essa experiência, tá? E vamos iniciar a conversa, né? Então, eu vou dar aqui umas dicas para vocês, tá? Então, pensei em você. Às vezes, não é uma pessoa que vem, por exemplo, essa pessoa, ela não veio. Eu não fui atrás. Ela que veio falar e eu aproveitei. Mas a gente está aqui e fala, oi, fulana, pensei em você. Porque, gente, a gente conversando aqui, principalmente mulher, né? Mulher é uma coisa assim louca. Aí a gente está aqui, a gente já começa a conversar, a gente já fica ali, amiguinha, não sei aonde, vai no consultório, vai no salão, vai, né? A gente já cria aquela conversa. E aí você já pega o WhatsApp, já fala, e aí já cria aquilo ali. Pensei em você. Aí vai gerando uma conversa. Não chega supetando. Tem um desafio aqui para você fazer. Não, vai gerando uma conexão, certo? Aí vai, quero te incluir em algo, né? Aí já vai fazendo uma nova abordagem. De acordo com o que a pessoa vai falando, você vai também replicando aquilo. Lembrei de você porque faz sentido. Então, um convite genuíno, um convite sem forçar, sem mostrar aquele, sabe, interesse que a gente viu lá atrás. Não, normal, natural, tá? Então, não precisa ser aquela coisa forçada. Compra. Mulher que é minha amiga, tu não vai comprar, né?
Não que seja uma coisa assim, pensei em você, queria te mostrar algo assim, interessante, já tinha me falado sobre isso, eu lembrei que tu tinha me dito que tu queria desinflamar, que eu estava querendo, sei lá, carnaval tá chegando, precisava de um detox, e vai gerando aquela conexão naquela conversa, certo? Evitar a linguagem de venda direta, que é o que eu já falei. Para essa resposta também. Aí, tu falou, aí ela não respondeu. Aí fica. E aí, calma, né? Vamos manter a calma. O desespero é só na época política. Desespero, aquela coisa que. Mas não precisa disso, tá? Não precisa ter desespero. Espera, porque às vezes a pessoa está ocupada. E ela não vai. Então é melhor que ela tenha uma conversa com você quando ela tem tempo de responder, porque ela vai, né, poder ali se conectar a você, do que você ficar forçando ela. E aí, poxa, você ela tá vindo, quando eu tô respondendo aí, ela vai criar uma dúvida no ranço e não vai nem responder, não vai querer nem aderir, tá? Então, tenha paciência. E explicar demais. Não precisa fazer textão. Não precisa fazer áudio de 5 minutos. Pelo amor de Deus. Tá? Eu só escuto 2%. Então, assim, as pessoas, elas hoje não querem textão. Elas querem objetividade. Então, você tem que ser objetivo naquilo que você vai falar. Não precisa botar um textão que a pessoa não vai ler. Vai ler 3 linhas. E áudio é a mesma coisa. Ela não vai escutar até o final. Ela vai escutar o começo e depois ela não vai nem saber o que aconteceu. Certo? Então, quem precisa convencer ainda não entendeu o valor. Então, abordagem duplicada. Simples de explicar, fácil de repetir, confortável para qualquer pessoa do time. Então, a gente tem abordado muito isso, como abordar, né, todas essas lives que estão tendo, todos esses treinamentos, elas todas mostram a forma de você abordar. Por isso, gente, que é importante que vocês estejam dentro dessas lives. Carol, eu não estava na hora, porque eu estava isso, eu estava aquilo, reunião, estão sendo gravadas. Estão sendo gravadas. Então, todo mundo pode ter acesso e assistir na hora que puder, porque isso vai gerar mais facilidade de você abordar as pessoas, os clientes, certo? Se o novo consegue fazer, é duplicado. Independência. Minha meta para você é que você se torne independente de mim ou da sua lei da linha ascendente o mais rápido possível. Essa é errada. Então, você não tem produto, você abre portas, você constrói pertencimento, que é isso que a gente quer gerar aqui, é esse modelo. Então, assim, não adianta, né? Por exemplo, eu vou falar do Ribaba. A gente pensou nisso lá em dezembro, né? Já tinha sido uma ideia que a gente tinha e ia começar até em dezembro. Só que dezembro foi aquela correria, todo mundo em Natal, Ano Novo, confraternização, tudo e tal. E eu já tinha me colocado à disposição, eu tinha dito para a Bela que a gente poderia sim fazer esse programa. Estava tudo ok. Bela pegou e teve uma conexão com a Tamine. Ela viajou e teve essa. E aí a Tamine falou sobre a médica que poderia estar também integrando nesse clube, né? Então, uma médica integrativa. Então, isso também é importante, gera valor para o nosso clube. Gera valor. Então, assim, é totalmente diferente. E aí, também vem o Anderson, que vai dar também uma live, uma palestra, justamente falando sobre comportamento. Então, tudo isso, gente, gera valor. Então, a gente, nós aqui, consultores, temos que ser os primeiros a valorizar isso, certo? Então, se nós não valorizarmos, como é que a gente vai duplicar? A gente não vai conseguir duplicar, tá? Então, é importante. Então, assim, eu vou ser bem sincera e rasgar meu coração aqui, né? Então, eu tô tirando, tipo assim, eu pego, faço o plano alimentar, vou falar bem aqui, minha consulta hoje é R$380. Eu não poderia simplesmente dizer assim, não, Isabela, se for para ser assim, vai ter que ser pago para mim um valor tal, X. Não, eu não quero. Por quê? Porque eu entendi que isso aqui é o quê? É uma equipe, é um time,
tá? Então, eu estou disposta, eu vou falar, vou entregar, vou mostrar fotos dos pratos que eu coloco, vou estar dando o que eu puder, para quê? Para ter essa conexão, para as pessoas aderirem isso e tornar isso como um estilo de vida, porque se elas realmente se conectarem com esse clube, o que vai acontecer? Elas vão reencontrar, elas vão estar sempre ali querendo. Imagina isso. Então, assim, a gente pensa em algo estratégico, não é da nossa cabeça, eu vou fazer, não, a gente não poderia ter feito lá em dezembro? Poderia, mas o que ia acontecer? Não ia ter essa adesão. Então, a gente não, vamos esperar mais um pouquinho, vamos ver como é que vai ser, e foi ainda melhor do que a gente poderia imaginar. Então, a gente está com um clube maravilhoso, com pessoas, com profissionais maravilhosos, né? Recebendo, jorrando conhecimento todos os dias para a gente fazer isso para sempre, né? Porque depois desses treinamentos eu falo para vocês, cada um que eu assisto é um melhor do que o outro, então a gente vai saber sempre abordar, né? Então é importante isso. Então a gente está começando o ano de uma forma maravilhosa para que a gente realmente rompa, né, todas as objeções que estão tendo, né, porque diz que o Brasil vai ser difícil, porque é feriado, é Copa do Mundo, é política, mas a gente não tem que pensar no problema. A gente é resolutor de problema. Então, a gente vai resolver esse problema o quê? Trabalhando, fazendo, incentivando, se ajudando, compartilhando. Esse é o nosso papel, certo? Então, é isso que eu vim trazer hoje para vocês, né? Espero que eu tenha ajudado, que eu tenha contribuído, né? Estava nervosa, dando barriga e tudo mais. Já cheirei bala, já tomei bala, já passei no corpo com perfume, mas espero que tenha ajudado vocês, que eu tenha contribuído. Eu estou sempre disponível, tá? Todo mundo aqui, eu acho que está ali no grupo e tem meu contato, então eu sempre recebo muitas mensagens, todas as vezes que eu dou treinamento, que eu falo alguma coisa que as pessoas vêm e falam comigo, e eu estou sempre à disposição para ajudar, como realmente eu sei que, às vezes as pessoas dizem assim, Carol, que a nutricionista é mais fácil. Não é mais fácil, não, gente. Eu também sou, né, empreendedora e tem momentos que também são difíceis, e a gente pode compartilhar isso, certo? Então, é importante que vocês, a gente tenha essa união, né? Então, a gente tem um direcionamento. Então, quando a nossa linha ascendente, que é a Isabela, dá uma direção para a gente, que a gente possa abraçar aquilo ali. Então, assim, a gente não vai vender 2 colares para entrar. Não é isso, tá? Eu vou vender 2 colares, vou fazer a pontuação aqui, eu vou botar. Não é isso. Porque venda a gente pode vender qualquer dia, como eu falei. A gente tem que fazer esse papel de pertencer. As pessoas têm que saber pertencer ao nosso estilo de vida, certo? E é isso. Obrigada. Gente, não tem mais nada a acrescentar. Só compartilhar que nós temos aí uma semana ainda para falarmos sobre o Beauty Power, o Beauty Club, na verdade, e que você que é líder, estar sentando com a sua equipe todo dia. É muito importante, né? Às vezes você fez um pedido, como hoje, teve uma pessoa que comprou algumas coisas, e aí eu falei, olha, eu vou te colocar no clube, porque ela comprou mais de 100 pontos. Ela nem pediu os olhos para o clube, mas se ela estiver lá, é uma forma de eu cuidar dela. É uma forma dela ouvir as aulas. É uma forma dela dizer, meu Deus, esse negócio é bom. Olha que essa menina colocou desse óleo. Então, nós precisamos também fazer isso. E estar junto com a nossa equipe, ensinando eles. Por que a gente criou o Beauty Club? Para ficar mais fácil, para as pessoas não se sentirem só abordadas para comprar. Nós estamos dando, como o Carol falou. E, normalmente, às vezes, as pessoas não estão valorizando. Ou então estão achando difícil abordar a parte do Beauty Club. Né? E, às vezes, é só uma falta de ajuste, de conversa. Como a Ida falou assim, Isabela, as meninas estão achando difícil fechar para o clube, mas venderam 5 dólares. Não faz sentido, entendeu? Não casa. Então, a pessoa está deixando de agregar valor. Então, por isso que eu falei para a Carol, para trabalhar essa questão de estratégia, da duplicação. Porque o objetivo do clube é agregar valor para o seu trabalho. Você entregou um produto, mas vai ter uma nutri que vai colocar aquele produto para aquela pessoa usar todo dia.
Não é só o consultor que está fazendo a rotina. Quando a Carol entregar o plano, ela está validando o teu trabalho. Ela está valorizando a tua consulta de bem-estar. Ela está valorizando o produto que você vende. Quando a médica dá a aula de lipedema, ou de óleos essenciais para sono, ela vai estar valorizando o teu produtinho lá, bandinho que tu vende. Então, nós criamos isso, meu objetivo, quando eu pensei, e eu não penso nada só, eu chamo as meninas daquelas de prova. O que vocês acham, qual a opinião de vocês? Não, Bela, assim vai ficar bom, assim não existe, é que ninguém manda, não. A gente está buscando o melhor para a gente trabalhar. De uma maneira mais inteligente, de fazer o que ninguém está fazendo, porque fazer o que todo mundo faz, nós não podemos ser só mais um. Meu objetivo é que o nosso time seja único, porque isso é que vai fazer o diferencial. Não adianta só a gente trabalhar, mas quando qualquer pessoa trabalha, não. Ou a gente começa a se comportar de uma maneira diferente, ou a gente, de fato, é só mais um que serve para qualquer profissão, não é verdade? Todo mundo precisa trazer algo a mais, agregar valor, toda a profissão. Hoje em dia a internet está aí para isso, não é a melhor internet, não, é quem mostra valor. As pessoas procuram um médico, mas ele agrega valor ao consumidor. Ou o cliente que ele proporciona, ou o que ele serve naquela consulta, ou que aquela consulta dá direito. Alguma coisa as pessoas buscam agora valor. Então, o Beauty Club foi isso que a gente buscou. Vamos agregar valor, vamos trazer algo, então vocês precisam duplicar isso todo dia. Isabela fulano não está conseguindo, por quê? Porque quem está ali no dia a dia com as pessoas, de vocês, é vocês. Então, quantas pessoas vieram do time de cada um? Quantas pessoas você trouxe? Você precisa ter essa métrica ali, ó. Por que dela? Porque isso é duplicação. Isso é duplicação. E quanto mais a gente duplicar, quanto mais afiada a gente tiver, mais a gente vai crescer. Porque vai chegar um mês que nós vamos abordar só para vender. Mas a gente já vai ter ganhado tanto o coração das pessoas que vai fluir cada vez mais fácil. Quando tu mandar uma mensagem para aquelas mulheres que tu conquistou, através de um desafio desse, ela diz, eu quero lavando, eu quero uma, eu quero duas, minha tia. As pessoas vão ajudando a gente a fazer negócio. Eu falo porque eu construí assim. Eu comecei, foi difícil para ter uma, mas daqui a pouco essa daqui foi que me trouxe um monte. Porque eu me agarrei com essa. Eu agreguei valor. Eu dizia, não, pode deixar comigo. Me liga a hora que tu precisar. E eles, não, agora eu tenho minha avó, eu tenho minha tia, é assim que eu estou fazendo esse negócio. Então, quando a gente pensou no programa, foi para que todo mundo pudesse agregar valor. Aí a Lídia vai dar uma aula só sobre epigenética, genética. Então, um pouquinho que o teu cliente escutar, já vai agregar valor para ti. Menina, que coisa interessante, eu imaginei. Eu estava agora na dentista, ela veio aqui. E ela disse, tu está usando, gente, tu está usando os olhos, agora ela disse, continua. Isso aqui está muito bom. Aí a secretária dela estava com um erisipela, uma bactéria. E aí ela disse, menina, fala com ela contigo. Porque eu não vou ser dentista. Porque na mensagem, eu falei para ela que eu estava usando. Eu falei, olha, eu sou especialista em olhos, eu trabalho com isso há 7 anos, eu uso, ela está usando remédio, agora eu digo, não. Aí eu expliquei por que não, porque às vezes eles não gostam, né? Então, assim, eu fico ali, eu também não sou... Tem que ter sabedoria. Eu preciso trazer a pessoa para mim, não... vem falar de mal, querendo dizer assim, não dá remédio, não. A vontade que eu tenho é isso, mas eu não posso. Então, eu vou ali tateando, né? E aí deu tão certo quando eu cheguei. Aí a secretária dela com o olho cheio d'água, disse, meu Deus, Deus me mandou aqui hoje. Olha como é precioso. Aí ela já levantou a roupa, mostrou, né? E aí eu falei, não, e antes dela falar, eu lembrei dos casos que a gente cuida. Né? E antes dela dizer, eu falei, deu erisipela? Ela disse, meu Deus, como tu sabe? Eu falei, né, só podia, mas por que eu não procurei um da gente? Então, e eu falei, olha, a gente vai resolver, não se preocupe. Ela disse, eu acho que eu tenho diabetes. Eu falei, não uso remédio ainda, tente usar os olhos. Não estou dizendo para a senhora não usar medicação. Aí a dentista disse, não, vamos fazer o clopidogrel. Né? Então, ali foi legal, porque o resultado de Joaquim foi muito incrível mesmo. E ela diz assim, ele está sentindo dor? Eu digo, não, ele não está sentindo dor. Os anti-inflamatórios? Não os anti-inflamatórios. E ela disse, você está bem, Joaquim? Eu disse, eu estou bem, né? E assim a gente vai criando isso. Então,
É muito importante, é tão forte, né? Só pra gente brincar, domingo na igreja, o pastor estava pregando, ele disse que a mãe dele passava Vick nele, muito Vick, né? E aí alguém estava sentado atrás do pastor principal. Aí ele disse assim, gente, mas olha, você sabe muito melhor. Aí o pastor Joaquim olhou para trás, né? Aí o pastor Maria do lado dele, mas aguentou. Minha mãe não usa nunca usou, não usa brief. E aí, né? Então, assim, isso vai multiplicando, a gente precisa ter paciência mesmo de saber aquilo que a gente está fazendo. Então, não deixem de fazer esse trabalho do Beauty Club. Né? Eu lutei com a doutora para a gente ter a F-Shot aqui para pronto entrega. Quem conseguiu tirar o combo? Tirei hoje. Não? Some do carrinho, mas tu bota de novo, verifica. Eu parei por isso. Os meus chegaram pelo botei hoje. Mas ele está entrando. Eu pedi para eles. Pode pedir para retirar. Eu peguei aqui, tá aqui. Eu deve perguntar, eu deveria estar no serviço também. Por causa da promoção. Porque estava na promoção. Aí, mas é bom perguntar para ela como que acontece. Estava com ele no sistema do Life Shot mesmo. Aí eu consegui para ele liberar só para ela ter um Luiz, mas dá um erro, mas depois entra. Entendeu? Eu estou no pé deles e quero ver se eles liberaram de título também. Até esqueci de falar isso com ele hoje. Tá? Então, tem uma semana, né? O programa só começa quinta que vem. Então, vamos trabalhar, por que dela? Forte. Se a pessoa comprar um pouco de Life Shot, traz ela para o clube. Por quê? Porque lá dentro ela vai ouvir bastante coisa. Né? Então, assim, eu tenho certeza que quem não comprar o Zendófilo vai querer Zendófilo. Vai querer Zendófilo. Porque a Carol vai explicar por que ela vai colocar Zendófilo. Então, ela vai te ajudar. Vai querer Metapower, porque amanhã a Mídia vai falar do Metapower, na live de manhã. E quando a Mídia falar da epigenética, ela também vai falar do Metapower, porque ele ajuda a resistência à insulina, que é o maior problema de emagrecimento hoje. Todos nós, infelizmente, praticamente temos. Impede muito a gente emagrecer, né? Ficar tendo muitos picos de açúcar do sangue o dia todo, mas é fantástico para isso. Então, são informações muito boas, que validam muito o nosso produto. Então, vamos trabalhar essa última semana, vamos abordar diferente. Todo mundo que eu abordei, gente, eu tive 100% de pessoas, e é porque eu já trabalho, eu já venho fora há 7 anos. Por que eu falei, olha, tem uma vaga, bem aqui que tu tem que estar dentro. O que é, Bela? Menina, a Carol, essa pessoa conhece a Carol, essa Carol cedo, pois ela vai entregar um plano, uma prescrição para a gente dar uma desinflamada, fazer um detox. Adorei. 100% das mulheres. Adorei como eu posso participar. Não vai precisar pagar nada, nem Carol, nem as aulas que vai ter. Só comprar os produtos, pois eu já quero passar os produtos. E esse compram de mim direto. Né? Então, assim, mas foi porque a entrega do programa. É a entrega da dieta. Todo mundo sabe da consulta de Carol e quase consegue ser gente. E aí, saindo de lá, você vai ter que ir comprar tudinho. Porque ninguém faz dieta sem comprar nada, não é verdade? A primeira coisa que a gente faz da dieta, se a gente quer mesmo seguir, a gente precisa mercar. Né? Ou vai falar de suplemento. Então, a gente precisa trabalhar forte nisso. Não a venda do produto. A foto do combo, o preço é a última coisa que tu manda. Entendeu? Na última pergunta, a pessoa vai falar assim, me manda logo. Aí é que você manda, mas aborde mesmo. Faça uma meta diária para você fazer isso e coloque todo mundo dentro. E se alguém comprou alguma outra coisa das portuguesas, atendi uma pessoa que estava até legal, até ver se eu consegui esse depoimento, se a pessoa está com metástase, fazendo um tratamento muito difícil, estava muita dor. Me ligou, os brancos são dessa minha amiga. Gente, eu prescrevi, eu falei Breu Branco. Ela está tomando Breu Branco 3 vezes por dia. Só que ela está tomando há um mês. Ela me abordou em dezembro. Comprou, ela está usando. Acabou o Breu Branco agora. 2 dias sem usar o Breu Branco. Aí ela ligou para a amiga dela. Pelo amor de Deus, não consegue o olho. Ela achava que ela estava melhor. Mas aí ela voltou com a dor de novo. E aí ela sabe que foi o óleo. Ela começou a ir bem. E aí, domingo, eu saí para entregar o meu Breu Branco.
eu não ia deixar uma pessoa com metástase com dor. Deixei meu pelo branco e agora peguei um novo para deixar para ela. Mas é só o que esse óleo é poderoso. Então, só de uma semana para cá, eu já vendi uns 6 brancos. Tem muito branco. Porque se eu prescrevo ele, todo mundo tem resultado. E é muito rápido. Então, a consultório da Batista está vendido eu lembra que no final do ano eu até te mandei mensagem que apareceu um pressol de mim, né? Aí você falou, passa dela, só comprei o branco, né? Aí eu mandei pro médico, pro hospital, e ele sempre me responde, no final de semana eu mando, ele não vai, aí ele disse, não, o pessoal vai lá no consultório amanhã e eu vou dar o dele. Domingo 28, segunda 29, né? Antes dela, eu disse, Réveillon e tal. Aí eu fui, ele disse, não, é pessoal, treina e tal, aí disse, não, pode apertar que meu limiar de dor é alto. Aí ele apertou e disse, não, tá drenando, fica faltando compressa, mas você vai, eu vou te passar aqui. A pomada, que me alegra tudo isso à noite, antibiótico, o colírio, antibiótico, anti-inflamatório, e eu sou alérgico anti-inflamatório. Aí eu falei, tá bom. Aí ele disse, só que da foto que ele viu no domingo para o presencial, na segunda, ele disse, mas você está usando só compressa? Eu disse, ele óleo essencial. Eu disse, não, porque está melhor. Tá. Aí eu fui para casa, eu não vou comprar isso, vou ficar com a receita. E aí eu fiquei passando direto, toda hora eu ficava passando, e na terça-feira estava melhorando, mas ainda estava um pouquinho, eu queria, meu Deus, amanhã eu não quero ficar com nojo, né? Aí eu peguei o bombom de orégano e passei, né? Só que ele estava novo, esse bombom que eu tinha aberto, e não estava assim melando, eu sou exagerada, não estou sentindo que está melando aí. Aí eu esfreguei mais, gente, daí a 2 minutos, estava ardendo. Aí eu fiquei ali e tal. Depois, foi meio que anestesiado. E quando foi à noite, e continuei a passar pelo branco, não tinha mais nada. No dia seguinte, não tinha mais nada. Não comprei remédio. Então, vamos fazer isso post para a gente ver o fechamento, né? Começa no dia 30, então praticamente é o dia do nosso fechamento, dá para a gente terminar aí o mês com muita abordagem inteligente, com um resultado muito bom, porque as pessoas vão consumir um produto em 15 dias, que a gente vai usar todo dia, né? E aí você vai ter uma recompra já para fevereiro. Então, você já vai trabalhar. Nosso objetivo é o trabalho, não para a venda só, mas para que as pessoas possam ter ali, né, abrir a mente, uma rotina com esses produtos. Combinado? Então, façam isso nas equipes, façam as metas de vocês diárias, entendam o que a gente está entregando. Uma coisa que nunca teve desse tamanho, nem os treinamentos que a gente está dando, né? Várias líderes, a gente pegou assim, a gente escolheu, né, a Manu, que ela é expert em colágeno, assim, ela é a maior vendedora de colágeno, acho que assim, uma da Inglaterra. E ela deu uma aula para a gente. E todas as meninas estão lá dando o seu melhor, todo mundo contribuindo, e a gente tem realmente tem tido uma troca muito legal, por isso que eu pensei em fazer essa junção também, porque a gente ouve outras líderes, né? E ali é uma mulher que está trabalhando dentro de Goiânia, e Goiânia tem no mínimo, ali, eu acho que deve ter umas 200 mulheres trabalhando com o Terra aí 24 horas. É muita mulher trabalhando num metro quadrado só, e elas dão ali tudo delas, e todas têm resultados, todas ganham muito bem. É um grupo gigante ali, porque só dentro de Goiânia deve ter umas 7 presidentes, né? É muita coisa. Então, eu quis fazer essa troca para a gente ver que o trabalho é igual. Porque se vocês ouvirem elas, vocês vão ver que elas trabalham igual a gente, né? Então, é isso. Agradecer a todo mundo que está aqui, vocês estão online. Na semana que vem, eu queria fazer só uma enquete com vocês. O que vocês acham que a gente mudar para segunda? Vocês gostariam de que fosse segunda? De tudo e costume. Para ficar na segunda mesmo, para a gente tentar, né? Porque eu não sei se... Porque não tem... Então, não está sendo aqui segunda-feira? Não está sendo. Porque quando a gente foi começar na terça, era porque tinha uma outra equipe que estava fazendo na segunda. Mas é tudo livre, então a gente pensou de colocar na segunda para a gente já começar a assinar um treinamento, e seguir nossa vida. Às vezes terça tem gente que tem isso, tem um dia de célula, então são vários compromissos que a gente pensou de trazer para o primeiro dia da semana. Mas a gente quer que todo mundo possa aderir, né? Ou pelo menos a maioria. Para todo mundo que está aqui, sim, levanta aí, pode.
E não pode. Quem não pode. Então, a gente não queria ser ontem, mas aí eu falei, não, vamos fazer ele presencial para manter, que a gente já vinha fazendo, mas ele não fica semana que vem, dia 26. Mas a gente vai ficar, então, já na próxima segunda, dia 26. Aí a gente vai fazer 26, dia 2, né, e dia 9, porque depois é carnaval. É isso? O 9 não é carnaval? Não, né? É 17. Então, isso. Aí a gente só volta no dia 23. E provavelmente a gente vai, a doutora Sônia fez um desafio aí, a gente fazer um evento que teve lá em São Paulo, da Decoradores do Feminino. No dia, eles querem botar 25 de fevereiro. Então, na quarta-feira. Eu vou ver isso com eles, mas conforme for, a gente vai aceitar juntas o desafio e vamos para cima fazer desse evento aí no melhor do Brasil. Provavelmente vai ser o primeiro do Brasil, São Luís, então elas me desafiaram aí, né? E aí o desafio é nosso e a gente vai fazer acontecer. Vou só resolver essa data para a gente organizar o lugar, ver se vem alguém deles, a gente fazer algo bem legal voltado para o empreendedorismo feminino. Os homens não vão poder ir, mas nós vamos estar lá e vai ser muito difícil. Tá bom? Então é isso. Tchau, gente. Beijo, obrigada. Até a próxima.